Senhor? Amém. Aproveitar os irmãos que já estão sobre os pés. Abre a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Amém? Beleza, sentar? Agradeço a Deus a oportunidade de estar com os irmãos, o convite da igreja, a confiança do pastor. Eu sei que o Senhor tem visitado os irmãos, é notória a presença de Deus neste lugar. Quando nós saímos da nossa casa para um encontro com o Senhor, nós não voltamos de mão vazia. O Senhor não permitiu eu chegar neste lugar em vão, mas eu creio que o Senhor tem marcado um encontro com pessoas neste lugar. Amém? Meditando nesse texto aqui, eu começo a ver e entender o amor de Jesus. E é engraçado, eu nasci em berço evangélico, hoje tenho 30 anos, desde que eu me entendo por gente, filha de pastor, comecei a pregar com os meus 15 anos, e todos os dias eu aprendo algo com Deus. Todos os dias eu penso que eu conheço Deus. O Senhor me permite viver uma experiência maior e me aprofundar ainda mais em quem Ele é. E o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos. É por isso que quando o Senhor permite sermos provados, é simplesmente para um aperfeiçoamento. É simplesmente para que nós não venhamos a perder a nossa salvação. Porque da mesma forma que nós estamos em um crescimento espiritual, da mesma forma, o inferno inteiro tem lutado para que a gente venha regredir, para que você carregue trauma, para que você carregue medo. A gente, quando é criança, é cheio de sonho, mas vai crescendo, a gente vai ficando com medo, vai ficando receoso. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o Espírito Santo, porque o mundo, o inferno tem feito de todas as formas para tentar nos afastar da presença do Senhor. É por isso que eu te convido hoje a entrar e meditar na palavra do Senhor comigo. Eu não sei se vocês já se depararam nesse tema, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E quando eu vejo o Senhor falando no início do capítulo 4 que é necessário Ele passar em Samaria, eu estou entendendo que Deus está fazendo uma volta maior, um trajeto maior do lugar que Ele tem que estar, simplesmente para poder tocar na vida de alguém. Ele poderia passar num trajeto mais fácil, Ele poderia ir por um caminho mais rápido, mas a palavra do Senhor está dizendo que é necessário Ele passar em Samaria, um lugar onde que os judeus não colocavam os pés, um lugar onde que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Olha só, quando Deus quer falar com você, não precisa você ir atrás de profeta. Quando Deus quer revelar a presença dele para a sua vida, Ele faz o carro parar no meio da estrada, Ele coloca profeta no seu caminho. Quando Ele quer ter um encontro contigo e mudar a tua história, você não precisa se preocupar com o tempo, com o horário, com quem vai, com quem não vai, com quem prega, com quem não prega, com quem vai cantar. Por quê? Porque até quem está do teu lado, quando Deus quer falar com você,
Jesus já foi lá com o propósito de ter um encontro com ela. Chegando lá, ele encosta no poço onde tem água, só que ele não tem nada para pegar água. Os seus discípulos vão atrás de comida e Jesus ocasionalmente fica ali. Aí chega uma mulher, você conhece o texto, ela vai tirar água para si. E já é normal naquele tempo homens não terem liberdade de conversar com mulheres, e ainda mais sendo samaritana. Só que quando Jesus vê aquela mulher, ele ousadamente ele pede para ela: me dá um pouco de água. E é claro que ela se espanta com o pedido de Jesus, conversar com ela, ter a ousadia de pedir água para ela. Ela estranha aquela situação e vai questionar a atitude daquele homem que ela desconhece, dizendo: pode tu ser um judeu vir pedir água para mim que sou samaritana? Você não sabe que os nossos povos eles não se dão bem? Porque para os judeus, os samaritanos eram considerados impuros. Eles não podiam, não tinham o direito de adorar aonde que estava o templo. Eles não tinham essa liberdade de adorar a Deus. Eram questões antigas que quem havia nascido depois de muito tempo estava vivendo o peso de algo do passado. Agora eu imagino assim, como é que estava a vida espiritual daquela mulher que não tinha o direito de adorar o Senhor no templo, que o entendimento dela era que adorar ao Senhor era apenas quando ela chegasse ali dentro da igreja. Eu entendo que ela estava praticamente afastada da presença do Senhor. Isso me traz uma reflexão, que nós só conhecemos Jesus de fato quando nós temos tempo com Ele, quando nós gastamos tempo com Ele. Nós só conhecemos Jesus de fato quando nós temos comunhão com Ele. Muitas pessoas falam que conhecem Jesus, talvez porque estão no templo. De segunda domingo, porque até estão aqui fazendo uma palavra. Só que Jesus está indo ao encontro de uma mulher quebrando protocolos para ensinar o que é adorar em espírito e em verdade. Para resgatar e levantar alguém que estava morto espiritualmente, frio espiritualmente. E quando nos dias de hoje ainda não conhecem Jesus e estão frios espiritualmente, estão mortos espiritualmente. Muitas pessoas temem a morte, mas pior é morrer em vida, é desistir em vida, desacreditar em vida. Olha só, a mulher está dizendo: ei, por que você está me pedindo água? A gente não pode nem conversar. Aí ele está falando: ah, mas se você soubesse quem eu sou, olha só, se você soubesse quem eu sou, era você que me pedia água. Jesus está dizendo: eu vim aqui para me fazer conhecido diante de você. Eu estou me aproximando para revelar para você quem eu sou. Eu estou criando circunstância para que esse medo vá embora, para que essa ansiedade vá embora, para que a incredulidade vá embora. Por quê? Aí a mulher olha e fala assim: ei, você está falando que tem água para me dar, água que vai dar a vida dela? Você não tem nem um vaso para pegar água para você beber? Como é que você pode me dar uma água de vida eterna? Porque a gente, quando fica frio espiritualmente, a gente não tem nada de bom para falar. A gente não tem mais fé. Alguém fala assim: olha, quer chorar com você? Não ora para mim. Não quero saber mais de promessa, não, que Jesus vai falar isso, que Jesus vai dar isso. A gente vai ficando desacreditado. Aí você fala: mas olha só a circunstância. Deus está falando que vai me dar um carro, eu não tenho nem uma carteira de motorista. Ele está falando que vai me dar água de vida eterna, você não tem nem vaso para você pegar.
Você já não quer saber mais de, não me chama para orar no monte, não me chama para nada. Aquela mulher estava desse jeito, totalmente desacreditada e desmotivada. Sabe por quê? Quando a gente perde a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida desanda. Quando a presença de Deus se afasta da nossa vida, a nossa vida começa a desandar. Jesus foi ao encontro daquela mulher porque ela já vinha de uma vida sentimental frustrada. Ela já vinha de 5 casamentos e nenhum dava certo. Tudo bem, às vezes a gente até que está orando, está perseverando, está numa guerra na vida sentimental, mas 25 casamentos é notório que está faltando Deus na vida daquela mulher. O que eu estou dizendo para você é que tem hora que a gente tem que olhar para a nossa situação e começar a ver que está faltando mais de Deus. Como assim? Mais oração, mais consagração, mais busca da palavra, mais jejum. Porque não dá certo a forma que está. Não está certo. Ei, o Senhor, Ele te dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e daqui a pouco o inimigo está entrando dentro do teu lar e fazendo o que quer. O inimigo está entrando dentro da tua vida, da tua casa, do teu emprego, e está fazendo o que quer. E você sequer está tendo força de orar, está tendo força de buscar, está tendo força de jejuar. Aí Deus está dizendo: eu marquei encontro para renovar a aliança, eu marquei encontro para renovar as tuas coisas, eu marquei encontro para renovar a tua fé, para você se colocar de pé mais uma vez, aleluia, para você tomar a autoridade, tomar posse daquilo que é teu e o inimigo tem tentado tirar da tua vida. Ela está olhando as circunstâncias, ela está desacreditada. Aí ela começa a falar com o Senhor de uma forma que ela olha para ele e fala assim: tá, eu quero dessa água, me dá dessa água. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais até o poço tirá-la. Aí Jesus disse: tá, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: então você está certa, porque esse que você tem não é seu. Você já teve 5 e nem esse que você tem é seu. Aí ela se toca, fala: tá bom, entendi, você é um profeta. Você está falando de coisas espirituais, porque ela não estava entendendo. Quando a gente está na carne, a gente não consegue entender o que é espiritual. Aí às vezes Deus coloca um profeta na nossa frente. O Senhor está tentando falar com você. Ei, o Senhor está tentando falar com você. Para que você está brigando com o homem? Para que você está fazendo pirraça? Ei, para que você está querendo fazer queda de braço com a irmã? Aí Deus está levantando o profeta para dizer: ei, isso aí é uma guerra espiritual. Isso daí se vence com jejum e oração. Aí alguém vem para você e fala assim: se cala, se humilha, e você não está entendendo, porque você anda tão na ira, você anda tão nervoso, você anda tão nervosa, que não está tendo discernimento. Mas hoje, Leviai decanta, o Senhor está dizendo: eu vou te levar para o meu secreto, e o secreto é levar o que está no oculto, para você entender que o que tem acontecido em tua volta é a armadilha de Satanás, e isso se vence em jejum e oração. E quando Jesus estava falando, ela não conseguia entender, porque há muito tempo ela não sabia o que era estar ligada no trono. E quando a gente está na guerra, entenda uma coisa, crente: você tem que estar ligado no trono. Aleluia! Quando a gente está na guerra, a gente tem que viver com a anteninha ligada no céu. O Espírito Santo fala assim: vigia. O Espírito Santo fala assim: não vai não. Está entendendo? Quando ela percebe que ele é um profeta, ela começa a entender o mistério do Senhor. E aí ela vai questioná-lo, falando assim: olha, você é um profeta. É quando você tem tanto questionamento da sua vida, você encontra um líder espiritual e começa a falar: Deus,
Senhor permitiu isso? Pastor, missionária, por que Deus tem permitido isso? Quando ela vê Jesus, vê aquele profeta, ela já está dizendo: qual que é o lugar certo de adorar? Ah, porque fulano falou que aqui a gente não poderia adorar. Então, ninguém adora aqui. A gente encontra tantas pessoas que pararam porque fulano falou algo. Quantas pessoas que largaram o casamento, largaram de orar, largaram o ministério, largaram, saíram da igreja, porque viram ou testemunharam alguma coisa. A gente não tem tempo, a gente não adora, porque disseram que o lugar de adorar é em Jerusalém. Eu estava ouvindo um testemunho ontem de alguém que havia saído do mundo das drogas, e essa pessoa foi para a igreja, dentro da igreja começou a sofrer decepções, porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo. Automaticamente esse obreiro saiu da igreja e voltou para o mundo das drogas. Foi preciso chegar no fundo do poço para poder retornar novamente e ter que lutar, e ter que correr atrás de se levantar mais uma vez e parar para observar que, por causa de olhar as circunstâncias, por causa de dar ouvido às vozes dos cochichos do inimigo no seu ouvido, ele havia perdido tempo. Eu falei no começo da mensagem que Deus quer nos fazer crescer e Satanás quer nos fazer regredir. Aquela mulher estava perdendo tempo de crescer espiritualmente, de viver a sua vida por causa que alguém havia falado algo. Eu vim dizer para você: não pare, porque tem alguém que o inimigo está levantando para dizer que você não serve. Olha o quanto que aquela mulher estava se sentindo indigna de Jesus poder falar com ela, Jesus poder olhar para ela, Jesus poder oferecer algo para ela. Tem tanta gente que não está se sentindo nem digno de estar na casa do Senhor, não se sente digno de pegar o microfone, não se sente digno, não se sente digno de ser mãe, não se sente digna de ser esposa, porque é tanta palavra contrária. Aí às vezes você vem, mas quer ser lá atrás, às vezes você vem, mas você não quer que ninguém te dê a oportunidade, às vezes você vem, mas não quer que ninguém nem veja você, porque Jeremias é tanta palavra contrária que você já está vivendo como viver, não tem mais expectativa, não tem mais esperança, e se conformou em de ter dado errado no casamento, se conformou em que talvez esse também não ia dar certo. Eu vim dizer que Jesus, Ele te ama, independente do que alguém tem falado. Jesus tem promessa, tem vida, tem história para você, independente da circunstância. Eu vim te chamar a atenção, porque o que Jesus fez foi ir em encontro com a mulher e chamar a atenção. Olha só como andam os seus pensamentos. Olha só o que é que você tem falado para você e projetado sobre a sua vida. Deus tem muito mais para você. Você vai além. Talvez você ainda não sonhou mais, não acreditou e não persistiu. Sabe por quê? Porque você ainda não conheceu Ele de verdade. Porque quando você tem uma experiência e conhece Deus de verdade, você não quer nada além do que Ele pode te oferecer. Eu muito nova, gente, eu começava a ler José, começava a ler Moisés, e eu comecei a ver quem Deus era e o que é que Ele podia. E eu falei: Senhor, eu quero viver isso daqui. Eu quero viver o que a Bíblia fala. Eu não aceito viver menos do que o Senhor tem, do que o Senhor pode dar. Eu quero conhecer o seu poder, a sua glória. E tem gente que sequer sabe quem Ele é, porque não medita na palavra. Aí daqui a pouco eu percebi que Jesus falava. Eu falei: Jesus, eu quero ver a sua voz. Daqui a pouco eu entendi que Jesus tem poder para curar. Aí eu falei: o Senhor diz que coisas maiores a gente ainda faria, então eu também quero ser usada para curar. Quando a gente
certo que quando aquela mulher vai de encontro ao povo contar e anunciar todas as coisas, ela deixa o canto. O que ela deixa? O vaso que ela foi lá anunciar água. Ou seja, ela nem sequer lembrou de pegar água. Ela nem sequer se lembrou do vaso que ela levou. Ela levou tudo e saiu correndo para anunciar o que tinha acontecido e quem era Jesus. Sabe quando a palavra do Senhor diz que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? É que quando a gente tem Jesus, a gente não sente falta das outras coisas que não tem. Quando a gente tem Jesus, ela vai, canta, você dorme em paz. Você sabe que amanhã pode hoje não ter a comida, mas amanhã Ele vai mandar a comida. Hoje não pode ter o dinheiro na conta, mas você tem Jesus e sabe que amanhã Ele vai prover. A gente tem Jesus, a gente é saciado de todas as outras coisas. Quer prova disso? Tem gente que tem carro, tem casa, é rico, tem dinheiro na conta e não tem paz, e não tem sossego, vive de remédio para ansiedade, vive fazendo terapeuta, psicólogo. Tem gente que gasta tudo que tem procurando alegria em alguma coisa, procurando paz em alguma coisa. Aquela mulher foi atrás de água para beber porque ela tinha sede, mas quando ela encontra Jesus, até a sede dela vai embora, porque ela foi saciada por algo muito maior. Aí tem gente que chega pedindo oração, ora por mim, que eu quero que Deus faz isso na minha vida sentimental. Mas a partir do momento que Jesus preenche o teu vazio, você sabe esperar o acrescentar dele. Ora por mim, para que Deus abra uma porta de emprego. Mas a partir do momento que você tem a presença de Jesus na sua vida, as bênçãos vão seguir aquele que crê, e o justo não vai mendigar pão. Eu vim dizer, primeiro é o Senhor na sua vida, em todas as coisas, em todos os momentos, porque a partir do momento que você tem Jesus, as outras coisas serão acrescentadas. Aí ela corre e vai falar de Jesus, vai falar que Ele revelou, e as pessoas ficam maravilhadas, e Jesus vai ter encontro daquelas pessoas, que as pessoas vão conhecer Jesus, os samaritanos, que há muito tempo estavam frios espiritualmente. Mas sabe o que é que eles falam? Eu acho linda essa passagem. Depois deles terem um encontro com Jesus, eles falam assim: olha, antes a gente aqui te conhecia de ouvir falar dela, ela chegou aqui falando, a gente só sabia quem você era, porque a gente conheceu você por ouvir falar. Só que agora a gente te conhece, porque estamos te vendo, te ouvindo, tendo comunhão contigo. Eu trago essa palavra, eu não sei vocês, eu trago essa palavra porque, sabe por quê? Muitas pessoas estão na igreja e só conhecem Jesus porque estão me ouvindo pregar. Muitas pessoas conhecem Jesus, vieram porque ouviram alguém falar de Jesus. Só que a mensagem que eu quero deixar aqui é que Jesus, Ele precisa ser conhecido no seu dobrar de joelhos. Jesus, Ele vai ser conhecido quando muitas das vezes a prova chegar e não aparecer profeta para falar, e não aparecer aquele amigo para te ajudar, e não aparecer aquele líder espiritual para colocar a mão no teu ombro e te dar uma força. É nessa hora que você vai ter experiência com Ele, é nessa hora que você vai ter intimidade com Ele. Aí você tem falado: Senhor, estou fraco. Aí você
igual judeu e samaritano está brigando. Não, esse culto é nosso. Não, essa festividade nossa desse dia. Não, a gente vai ensaiar esse hino. Não, a gente vai ensaiar aquele. Não, a gente vai usar essa roupa. Não, a gente vai usar aquela. Não vou naquela igreja que é melhor. Não vou naquela outra igreja. A gente está brigando. Nós não estamos sendo diferentes. E muitos se acham que conhecem a Deus. Mas o Senhor está dizendo, mas a hora vem que agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorar. Enquanto tem, eu sabendo que enquanto tem uns brigando por microfone, tem aquele pequenininho lá atrás que passa o mundo inteiro, Jesus, eu te louvo. Jesus, visita meu problema, visita minha causa. Jesus, teu nome seja engrandecido. Enquanto tem muitos querendo ser melhores e maiores, Deus está vendo você dentro da tua casa, orando ao Senhor, está lavando vasilha, está falando com Deus, está dentro do carro, está falando com Deus, está indo para o serviço no ônibus, está falando com Deus. Por quê? Porque você entende o que é ser adorador, você entende o que é ser adorador. Aí você olha para alguém que pega o microfone, grita, esperneia, mas às vezes não tem a intimidade que você, na sua simplicidade, tem com Deus. Por isso, às vezes você se sente pequeno, alguém olha para você, não dá nada, mas é que você entendeu que adorar o Pai é em espírito e em verdade. Você entendeu que conhecer a Deus é no teu levantar, é no teu deitar, é na tua busca diária com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa entender que adorar a Deus é mais do que isso daqui. Não é só aqui a gente adora, mas vai além disso daqui. Que você possa entender que a única coisa que o Senhor quer é que a tua vida espiritual